Olá, amigos. Que nosso Deus o abençoe, você e sua família, onde quer que você esteja, e que procure a verdade de nosso Deus, ou seja, Jesus Cristo. Então, amigo, o tema que queremos compartilhar com vocês é a predestinação, que a maioria dos ensinamentos querem anular ou anulam das Escrituras Sagradas. Veja, amigo, que para nós entender este tema, primeiro temos que se curvar ao grande Deus e pedir entendimento de sua palavra, de todo o nosso coração, corpo, alma e espírito, orando curvado perante Deus, não de pé, ou de pé atrás de qualquer coisa, chamado altar, em nosso tempo em que vivemos, dentro dessas igrejas. Então, amigos, para nós entender as palavras de nosso Deus, temos que fazer isso, se dobrar, se curvar perante Deus, pois igual a Ele não há outro. É inimaginável a sua grandiosidade. Mas, amigo, para nós entender esse tema, temos que pegar as Escrituras desde o princípio. Veja que nas Escrituras Sagradas tem duas predestinações. Veja que tem a predestinação dos filhos de Deus e a predestinação da ira de nosso Deus, ou seja, aos filhos do diabo. Agora você veja a predestinação dos filhos de Deus, quando ele escolheu nele mesmo, ou seja, no seu corpo espiritual, antes da criação do mundo. Pois até o próprio Senhor Jesus estava nele, como diz a sua palavra. Em Efésios, capítulo 1, versículo 3, veja o que diz: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Veja que no versículo 4, Deus também nos elegeu, ou escolheu nele, também, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos, irrepreensíveis diante dele, em amor. Veja no versículo 5 que ele nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Veja que Deus fez tudo isso para nós crermos no seu Filho Jesus Cristo, ou seja, no amado. Como também está escrito em Romanos capítulo 8, versículo 29, que diz: Porquanto aos que de antemão, ou seja, antes da fundação do mundo, conheceu, também o predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Agora, amigos, vamos ver nas Escrituras de nosso Deus, ou seja, vamos pedir para o nosso Senhor Jesus, pois Ele é as Escrituras de Deus. Então, amigo,
vejam que os vasos da ira de nosso Deus foram preparados por ele, ou seja, os filhos do diabo, filhos da perdição. Como está escrito em Romanos, capítulo 9, versículo 21 e 22, que diz: ou não tem oleiro, ou seja, Deus, será que ele não tem poder sobre o barro para fazer da mesma massa, fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? Versículo 22. E que diremos, amigos? Se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar o conhecimento do seu poder aos homens, veja, amigo, que também Deus suportou com muita paciência os vasos da ira, que foi preparados para a perdição, ou seja, o inferno. Então, amigos, já sabemos que tem a predestinação das pessoas que foram preparados para a perdição. Então, você veja em Romanos capítulo 9, versículo 17, que Deus diz a Faraó: veja o que diz Deus, para isso mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado a toda a terra. Veja, amigo, que há vários outros textos igual que estão escritos nas Escrituras Sagradas. Então, há duas predestinações: a dos filhos de Deus e a predestinação dos filhos do inferno. Vejam, amigos, que há diferença nestas duas predestinações. A predestinação dos filhos de Deus é da descendência de nosso Deus, ou seja, saímos do grande Deus, fomos gerados por Ele, por Deus, aqui na terra, como está escrito em suas Escrituras. Vejam o que Deus diz em Hebreus capítulo 1, versículo 5. Veja o que diz: pois o qual dos anjos disse: jamais tu és meu filho, eu hoje te gerei, e outra vez eu lhe serei pai, e ele me será filho. Você veja então, amigos, que Jesus, sendo gerado por Deus como filho sobre sua própria casa, a qual casa somos nós. Então, somos gerados por Deus, porque estamos em Cristo, como está escrito. Veja o que diz em Hebreus capítulo 13, versículo 6. Veja a verdade. Mas Cristo, como filho sobre sua própria casa, a qual casa somos nós, se nós conservarmos e guardarmos firme a confiança e a glória da esperança até o fim. Veja que somos predestinados e gerados por Deus, mas se nós conservarmos e guardarmos a fé em Cristo Jesus. Então, amigo, isto é o livre-arbítrio. Então, se nós não guardar ou não conservarmos a fé em Cristo até o fim, somos filhos do inferno. Então, amigo, isto é o nosso livre-arbítrio. Veja agora, amigos, a predestinação dos filhos da ira de Deus. Veja que é diferente. Você quer saber por que é diferente? Veja, amigos, que o diabo foi criado por Deus, não é gerado. Não é geração. Ou seja,
não saiu de Deus. Veja que o diabo foi criado quando nosso Deus estava criando todas as coisas e colocou ele entre as criações mais valiosas do nosso mundo. Ou seja, entre pedras preciosíssimas, como está escrito nas Escrituras Sagradas. Veja em Ezequiel capítulo 28, versículo 14, que diz: Tu eras querubim, ungido, para proteger, e te estabeleci no monte santo de Deus. Estavas, no brilho das pedras andavas. Versículo 15: Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado. Veja bem, criado, até que se achou iniquidade em ti. Então, já sabemos que o diabo foi criado por Deus. E ele foi feito na criação. E todos os seres humanos que fazem a vontade do diabo se tornam filhos do diabo. Filhos do maligno. Veja, amigo, e quando um filho do diabo, ou seja, um filho da perdição, se arrepende de seus pecados, simplesmente Deus perdoa. E não importa se ele é um predestinado, mas ele tem que se arrepender de todo o vosso coração, dos seus pecados. Como está escrito em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 21. Veja o que diz. Veja que qualquer pessoa que se purificar, seja ele um predestinado, filho do diabo, ele será um vaso para a honra de nosso Deus. E será preparado para toda boa obra. Então, isso é livre-arbítrio. Isso é para os dois lados. Tanto para os filhos de Deus, se algum pecar dos filhos de Deus e não se arrepender, será também um filho da perdição. O livre-arbítrio é para os dois lados. Veja que está em você, e você é quem decide. Veja agora a primeira predestinação que aconteceu em nosso mundo, que foi feito pelo nosso Deus. Um mundo que foi feito pelo nosso Deus. Veja que Adão e Eva desobedeceram o Criador. Portanto, pecaram por a sua livre, espontânea vontade. Então, estavam debaixo do pecado. E debaixo do pecado tiveram um filho. E esse filho é Caim, descendência do pecado, ou seja, filho da perdição, ou seja, predestinado para isso. Veja o que Deus diz a Caim. Em Gênesis capítulo 4, versículo 9, que diz: E disse Deus a Caim: Onde está Abel, teu irmão? E ele disse: Não sei. Sou eu o guardador de meu irmão? Então, amigo, você viu o tom, o jeito agressivo, o desrespeito para com Deus? Dá para ver que ele é um predestinado para a ira de Deus. Veja no versículo 10, e disse Deus: Que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim, desde a terra. Veja agora, amigo, o que Deus diz a Caim, no capítulo 4, versículo 7. Veja esta declaração de Deus: Se procederes bem, não é certo que serás aceito.
Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Então, isto é predestinação e o livre-arbítrio. Deus que te dê entendimento. E entregamos estas palavras em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém.